O brasileiro já não tem muita coisa, então temos algumas coisas que a gente realmente não aceita que mexa. Por exemplo, é só a gente ficar doente que a primeira coisa que a gente pergunta é: tá bom, mas eu posso tomar cerveja? Só que você descobriu que está com diabetes e mexeram com alguma coisa ainda mais sagrada, com o arroz. Mas afinal, o diabético pode ou não pode comer arroz? Mas antes de responder, já se inscreve aqui no canal. Esse aqui é um canal focado em ciência da saúde e totalmente direcionado a te dar dicas para melhorar os seus conhecimentos sobre o seu corpo e a sua saúde. Então se inscreve aqui para não continuar recebendo conteúdo como esse e não perder nenhum vídeo. Primeiramente, o que causa diabetes e por que o arroz pode ser considerado um vilão para a sua saúde. Toda vez que nós nos alimentamos, o alimento é quebrado pelo nosso sistema gastrointestinal em pequenas moléculas. Dentre elas, nós temos as moléculas utilizadas para nos dar energia, que é a glicose, né? Elas são capazes de entrar dentro da nossa célula e quem vai servir de ponte para essa molécula de energia entrar na nossa célula é a insulina. O problema é que o diabético ele tem uma deficiência na produção, ou seja, ele não produz insulina suficiente no nosso corpo, ou a insulina que ele produz é ineficaz e não consegue realizar essa função de ponte de maneira correta. Por isso a gente tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, que aí vai ser respectivamente como eu falei, né? E onde é que entra o arroz nessa história? O problema é que o arroz é um tipo de carboidrato de alto valor glicêmico. Nós temos grupos de alimento, né? Nós temos os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E os carboidratos são alimentos que vão dar energia para o nosso corpo funcionar. E é aí que mora o problema. Como ele é um alimento que dá muita energia, então é um alimento que gera um aumento de açúcar no nosso sangue. E por isso que as pessoas tratam o arroz como um grande vilão para os diabéticos. Mas mesmo você sendo diabético, você continua precisando de energia. O seu corpo precisa continuar funcionando. Então você também precisa sim de carboidratos. E o arroz, assim como batata e outros carboidratos, precisam sim ser ingeridos. E aí começa uma outra dúvida. Tá, você entendeu que você pode comer o arroz, mas então qual arroz você deve ingerir? O arroz integral ou o arroz branco? A diferença entre eles está no processo. O arroz integral, ele é íntegro, como o próprio nome já diz. Ele não passou por nenhum processo industrial. Enquanto que o arroz branco, ele foi polido para retirar aquela casquinha que o arroz integral tem, né? Que a gente vê até facilmente no cozimento, que é muito mais fácil você cozinhar um arroz branco do que um arroz integral. O que traz a principal diferença nutricional entre eles, né? O arroz branco, ele tem bem menos fibra, porque não tem essa casquinha. Mas e quanto à quantidade de carboidratos? Bom, se você pegar até mesmo no mercado e comparar a ficha nutricional entre eles, você vai ver que a quantidade de carboidratos entre o arroz branco e o arroz integral é praticamente a mesma. Então por que falam tanto que tem uma diferença tão grande entre o arroz integral e o arroz branco, se a quantidade de carboidratos no fim é a mesma? A questão está justamente nas fibras, que estão ausentes no arroz branco. As fibras, elas funcionam como um controlador da velocidade que o açúcar vai chegar no seu sangue, né? Ele diminui bastante o chamado pico glicêmico, né? Que é o momento quando você come que vai subir direto, né, a glicemia. A fibra tem o poder de diminuir a velocidade que o açúcar é absorvido, então diminui esse pico glicêmico. Só que essa diferença você pode facilmente rebater na hora de compor o seu prato. Então, no fim, o que é mais importante, na verdade, não é se você come ou não o arroz, ou se você come o arroz branco ao invés do arroz integral. E sim, a quantidade de arroz que você vai comer em comparação também com outros grupos de alimentos. Você não pode comer os carboidratos em excesso. O ideal é sempre que você for colocar um carboidrato no prato, você juntar com outros grupos de alimentos, como as fibras, as proteínas. O próprio feijão é um grande aliado do arroz, né? O feijão ele é rico em fibra e também rico em proteína vegetal. Então é um excelente acompanhamento do arroz para fazer essa balanceada.
Então, se você é diabético e está preocupado com a sua alimentação, primeiramente, parabéns por estar preocupado, né? A sua saúde é muito importante, mas o melhor é você se atentar à quantidade de cada coisa que você está comendo e aliar a alimentação saudável com o exercício físico do que ficar excluindo uma coisa ou outra. No mais, procurar o acompanhamento de um profissional de saúde para te ajudar a montar a dieta, uma dieta equilibrada também, é muito importante, é muito útil, né? Se você está na dúvida se você pode comer alguma coisa ou outra, você sempre pode procurar um profissional para montar uma dieta direitinho. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer aqui com esse vídeo. Se você quiser saber mais sobre diabetes, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando tudo, né, sobre diabetes, focado sobre isso. E para identificar se você tem diabetes ou não, é sempre bom você procurar um atendimento. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!